Falando de história, Sara, como é que foi o despertar para o seu chamado, para a vocação ministerial dentro do Ministério da Pregação? Então, eu nasci num lar cristão, né? Eu sou filha de missionária, minha mãe era uma missionária aqui em Curitiba. E como foi interessante, porque eu canto desde pequena, né? A partir dos 8 para 9 anos, eu descobri que cantava. E fui batizada com o Espírito Santo aos 9 anos de idade, então aquele anseio pela presença do Senhor, aquele anseio. E por você ser filha de pastores, cuidando de igreja, então eu muito pequena aprendia a abrir culto, cantar hino da harpa. Tem aqueles momentos em que a igreja está cheia, a igreja está vazia. Então a gente tinha que... Eu cantava hino da harpa, a mãe pregava e depois nós orava e tirava oferta entre nós. Então, muito desde pequena. Só que quando a minha mãe faleceu aos 13 anos de idade, eu tinha 13 anos quando a minha mãe faleceu, eu tive um tempo de afastamento. Que da noite para o dia eu perdi tudo. Eu perdi a igreja, eu perdi a casa pastoral e fui morar com a minha irmã mais velha, que está lá na Espanha, que é a Marisa. Eu sei que ela tá aqui, ó, com a Marisa gente. Geres. A minha irmã, ela é minha irmã mais velha, mas ela é minha mãe, porque ela que me criou. E ela, daqui a pouco ela teve a responsabilidade de cuidar da Sarinha. E aos 13 anos ela me levou para uma comunidade lá em Paranavaí, onde eu comecei a cantar, e cantava no coral, e cantava no grupo. Então eu coloquei no meu coração que eu nasci para cantar. Então, desde pequeno, cantando, e aprendi a tocar violão, e tocava teclado. Não, eu nasci para cantar. E queria muito gravar CD, ser conhecida. E eu tive um tempo de afastamento na presença do Senhor, dos meus 14 até os meus 18 anos, eu me afastei. Onde eu comecei a cantar à noite, e tudo aí, por aí vai. Mas daí quando eu retornei aos 20 anos para a casa do pai, teve um processo de enfermidade, porque eu não queria pregar. Eu não queria, porque quando a gente é filho de pastor, a gente vê como um pregador sofre, como um missionário sofre. E eu via a minha mãe sofrer muito, muito mesmo pela obra. Então eu falava, Senhor, eu não quero pregar, eu quero cantar. Não, eu nasci para cantar, eu vou tocar meu violãozinho e vou cantar. Só que o Senhor, Ele queria muito mais. Aí Deus, Ele me desconstruiu, permitiu um câncer, né, um tumor na minha garganta. E nesse câncer eu fiquei 1 ano sem falar. 1 ano muda. Para uma mulher ficar sem falar, né, muito difícil. É luta. Foi luta. Ainda mais pregadora. Não, e mulher já fala, né. E cantora. E cantora ainda. Então foi muito difícil, aquele 1 ano de processo com Deus, 1 ano sendo desconstruída pelo Senhor. E eu ia para uma igreja, eu era de uma denominação aqui em Curitiba, que é de revelações. Aí então revelava da direita e da esquerda, mas tu não serás atingido, né? E eu falava assim, Deus não me ama, Deus não fala comigo, mas na verdade o Senhor estava me desconstruindo e construindo o ministério Sara Gerês. Aí foi quando eu entrei dentro do meu quarto, Fábio, em dezembro de 2010. Depois de 1 ano, eu entrei dentro do meu quarto e eu fui ter um particular com Deus. Eu falei, Senhor, isso em pensamento já que não dava para falar. Fazendo tratamento, eu não aguentava mais aquele tratamento, 1 ano sem falar, com criança pequena, eu não suportava mais. Entrei dentro do quarto, fechei a porta e falei assim, Deus, se tu existe, senta na minha cama. Porque a minha mãe falava que o Senhor andava pela casa. A minha mãe falava que o Senhor andava de mão dadas com ela na cozinha. A minha mãe falava que o Senhor sentava na cama. Jesus, senta na minha cama. Eu quero sentir o Senhor aqui. Se o Senhor tiver um propósito na minha vida, se o Senhor quiser me levar, amém, estou pronta, Senhor. Mas se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero que o Senhor sente na minha cama. E eu tinha um desejo de ver os meus filhos crescer. Então eu falava, Senhor, eu não quero morrer, eu quero ver meus filhos crescer, mas se o Senhor existe mesmo, porque eu nasci na igreja, mas eu não te conheço. Fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não te conheço. Eu tinha aquela necessidade de conhecer o Senhor. E, Fábio, para a glória de Deus, eu não sei se você vai acreditar, mas o meu cabelo ele começou a voar como se a janela do meu quarto estivesse aberta. E a glória de Deus invadiu aquele ambiente, ficou pequeno. E eu ouvi aquela voz que gritou assim, Sara, eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo. Eu curo, batizo, liberto. E eu vou te dar uma voz e não é a voz que você tinha. Eu vou te dar uma voz e te levarei aos 4 cantos desse Brasil e fora dele, para você gritar que eu não mudei. E foi uma glória, assim, eu me joguei no chão, falei, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Mas o Senhor não me curou naquele dia. Ele ainda me provou por 7 dias. E quando eu cheguei na igreja para agradecer a Deus,
pelo que o Senhor havia feito. Deus usou uma jovem que estava ministrando a palavra de Deus, ela estava pregando sobre Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. E ela foi descendo do púlpito e colocou o dedo no meu nariz e falou assim: hoje Deus arranca esses 2 tumores que estão na tua garganta para você gritar que ele não mudou. Glória a Deus. Tremendo. E eu dei um grito no meio da igreja naquele dia: glória a Deus! Como há um ano eu estava sem falar, só tocando o violão, Luci, e chorando em cima daquele violão. Então eu dei um glória, a igreja entrou no poder, foi a coisa mais linda. E depois disso, entramos em 2011, 2012, Deus me deu um programa de rádio. Fiquei 1 ano tendo um programa de rádio que chamava Momento da Adoração. E nesse programa de rádio nós tínhamos um chat ao vivo. E aí entrou um rapaz ali e falou assim: Sara Gerês, Deus manda te dizer assim, que hoje você está por detrás das cortinas, mas o Senhor te colocará na frente. E eu nem imaginava pregar. E foi aonde eu tive a minha primeira oportunidade. Eu preguei na igreja da minha mãe, que meu padrasto me convidou. Falou: Sarinha, Deus mandou te chamar para pregar. Eu não sei pregar, eu sei cantar. Só que quando eu voltei a falar, Fábio, não era a voz que eu tinha. É essa voz aqui que é rouquinha. Eu falo que é um charme que Jesus me deu. E com esse charme a gente grita, berra e ainda canta. E continua igual. Eu tenho uma amiga minha, inclusive ela tá ligadinha aqui, a Raquel, ela fala assim: guria, como é que tu consegue pregar e manter a voz até o final da pregação? Então foi um processo para você descobrir de fato o chamado da pregação, né? Foi um processo. E eu comecei a pregar em 2013. Né? Eu preguei na igreja da minha mãe. Depois a segunda igreja foi uma bem corajosa, que é a Janete, ali do Itamaraty. Ela falou assim: Sarinha, você não quer pregar no ciclo de oração à tarde? Eu falei: olha, não sei pregar. E fui. E todo pregador tem 2 cartas na manga: cego Bartimeu e a mulher do fluxo de sangue. É de praxe, todo pregador tem as 2 cartinhas na manga: cego Bartimeu. E eu falei: eu fui de fluxo de sangue. Fui. E foi essa mulher do fluxo de sangue que me fez ser a Sara Gerês. Que maravilha, então não é Geres, é Gerês. É Gerês. Vamos pronunciar direito o nome da É amiga. Sara Gerês, né? Apesar que eu tenho vários nomes. É Geres, Gueres, Pérez, Gears, né? Neno Gerês.